Amanhecer com Deus. Nós estamos meditando naquilo que é o Evangelho, tentando decifrar e ensinar para que você entenda o que é o Evangelho de Jesus Cristo, qual é o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor. No nosso primeiro encontro, nós falamos que a Bíblia é a nossa autoridade máxima para dizer aquilo que é o Evangelho. Depois, na segunda aula, eu falei para você que Deus é o começo do Evangelho, porque tudo começa com Deus. Começa com Deus criando todas as coisas em harmonia, em perfeição, com amor, expressando a sua misericórdia através da sua criação. Deus é um Criador santo e justo. Deus é um Criador amoroso, sim, mas Ele também é justo. E hoje, no nosso terceiro encontro, vem a parte que não é tão boa assim, a parte terrível daquilo que é o Evangelho, uma parte que é difícil até de falar, mas que é necessária para explicar o Evangelho de Jesus. E hoje eu queria falar com vocês sobre o homem pecador, como o pecado entrou no mundo e manchou toda a criação de Deus. E eu vou falar hoje sobre o homem e o pecado. O que é o pecado? Segundo um autor, Greg Gilbert, ele escreveu um livro pequenininho chamado O que é o Evangelho, e lá ele dá uma boa definição do que seja o pecado. Ele diz assim: o pecado é um repúdio do governo de Deus, do cuidado de Deus, da autoridade de Deus e do direito de Deus dar ordens àqueles a quem Ele criou. O pecado é a rebelião da criatura contra o Criador. Isso é pecado. É algo abominável diante de Deus. É algo terrível. É uma rebelião deliberada, ou seja, eu escolho me rebelar contra a ordem e contra a autoridade de Deus sobre a minha vida. Isto é, em suma, o pecado. Agora, o pecado demonstra aquilo, justamente o contrário daquilo que Deus fez. Porque Deus criou o homem, a Bíblia diz lá, a sua imagem e semelhança, para viver em harmonia com o seu Criador, com toda a criação. O homem foi criado em perfeição. O homem não foi criado com o pecado. O homem foi criado num estado perfeito, em harmonia com o seu Criador e com toda a criação. Deus deu até autoridade para o homem. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora presta atenção, ele diz assim: dominai, presta atenção nesse verbo, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e deu a ele certa autoridade, certo domínio sobre a criação. E essa autoridade do homem, da onde vinha? Certamente vinha do próprio Deus. Mas junto com a autoridade, Deus também deu uma responsabilidade. E Ele deu uma ordem para o homem. Ele traçou um limite nessa autoridade do homem. E a ordem foi quando Ele plantou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já em Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Presta atenção, Deus não fez um pedido. Deus não solicitou. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem. E qual foi a ordem de Deus? Foi a seguinte:
de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fica uma pergunta para nós. Se Deus ele não queria que o homem comesse da árvore, se o desejo de Deus é que o homem não comesse, então por que ele plantou a árvore lá no jardim? Talvez por dois motivos, e eu vou narrar esses dois motivos pelos quais Deus colocou a árvore no jardim. Primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma lembrança que a autoridade de Deus era total, mas a autoridade do homem era limitada. Deus queria demonstrar ao homem que a autoridade dele, homem, era uma autoridade limitada, que Deus sim tinha autoridade total. Deus queria demonstrar ao homem que ele podia até dominar a criação em algumas coisas, mas tinha uma ordem que ele tinha que cumprir. Tinha uma coisa que ele não poderia fazer. Deus deu autoridade ao homem e estava dizendo para ele: a sua autoridade é limitada, porque só eu tenho autoridade total. Um outro motivo pelo qual Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim foi para dizer ao homem que ele tinha liberdade de escolha. Sim, que ele tinha livre-arbítrio. Deus estava dizendo que o homem podia escolher entre comer e não comer da árvore, que ele tinha livre-arbítrio, que ele podia escolher uma das duas coisas, que ele podia respeitar a ordem ou não, que a ordem estava dada, mas que ele tinha livre-arbítrio para respeitá-la ou não, se desejasse. E, infelizmente, o homem escolheu justamente não respeitar a ordem de Deus. Esses são os dois motivos pelos quais Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. Agora, é preciso fazer a pergunta: quando eles comerem do fruto, o que eles estavam fazendo? Exatamente isso. Eles estavam rejeitando a autoridade de Deus sobre a vida deles. Sim, porque Deus demonstrou a sua autoridade quando ele deu uma ordem. E o homem demonstrou a sua rebeldia quando desrespeitou essa ordem. Quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para eles não comerem, eles estavam desrespeitando a autoridade de Deus sobre a vida deles. E eles sabiam quais eram as consequências? Sim. Lá no final do verso 17, Gênesis capítulo 2, Deus dá a sentença. Ele diz assim: no dia em que vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês irão morrer. Ele disse lá no versículo 17. Mas eles não se importaram. Eles não se importaram nem com a ordem de Deus e muito menos com as consequências. Eles cederam à tentação da serpente, que disse: olha, não vai ser assim. Deus está dizendo que é desse jeito, mas não é desse jeito. O homem e a mulher não se importaram, então, com as consequências que Deus havia dito que eles teriam. Cederam à tentação da serpente, que disse: olha, não é bem assim. Tentou relativizar a ordem de Deus, dar um jeitinho para que a ordem não fosse tão pesada assim, e ainda disse, lá no Gênesis capítulo 3, que eles seriam como Deus, que era por isso que Deus estava pedindo, ordenando para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a serpente deu uma maquiada, tentou melhorar, jogou a tentação, e o homem e a mulher caíram e desobedeceram a ordem de Deus. Agora, somente eles pecaram? Não, nós também pecamos. Essa maldição do pecado se estendeu por toda a humanidade. O salmista Davi chega a dizer assim:
lá no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, essa maldição do pecado, essa raiz do pecado, passou para todos os homens, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 5. E a morte, a consequência, também passou junto com ele. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz lá no verso 10, não há justo, nenhum sequer. No verso 23 ele diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não só Adão e Eva, mas todos nós somos pecadores, nascemos com essa raiz do pecado em nós, nascemos com essa tendência para aquilo que é mal dentro de nós. E o pecado é sério? Sim, o pecado é muito sério. Deus leva muito sério essa questão do pecado. Nós precisamos entender que o pecado não é qualquer desvio, não é um probleminha que nós temos, não é um errinho que nós cometemos, não. O pecado é sério para Deus. E existem 3 coisas na palavra, na Bíblia, que demonstram a seriedade do pecado. A primeira coisa é o julgamento de Deus sobre o pecado. Lá em Romanos capítulo 6, no verso 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário, ou seja, se o resultado, a consequência do pecado é a morte, é porque é algo sério. A morte é algo muito sério, não é? Ainda diz lá, Isaías capítulo 59, no verso 2, o próprio Deus diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A iniquidade faz separação. O nosso pecado faz com que Deus não nos ouça. É algo sério o pecado. Agora, não só o julgamento de Deus demonstra a seriedade do pecado, mas também a ira de Deus. A ira de Deus que será derramada no último dia sobre o pecado, sobre o pecador, essa ira de Deus demonstra que o pecado é muito sério. Lá em Apocalipse, no capítulo 16, fala sobre as 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus. Lá no verso de número 1 diz, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Ora, essas 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus, seria derramada pela terra. Sobre quem? Depois, quando você lê o livro, continua lendo o capítulo 16 de Apocalipse, você vai perceber que essas 7 taças da ira de Deus serão derramadas nos pecadores que não se arrependem, nos pecadores que continuam rebeldes. Isso demonstra a seriedade com que Deus encara o pecado. E a última demonstração da seriedade do pecado é a demonstração, a reação de terror que o pecador terá quando a ira de Deus for derramada. Ainda em Apocalipse, no capítulo 6, diz lá que quando a ira de Deus vier sobre os homens, a ira do Cordeiro de Deus vier sobre os pecadores, diz que esses pecadores, eles irão olhar aos montes e aos rochedos, e eles irão dizer o seguinte, diz lá no verso 16, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O pecado é tão sério que a ira do Cordeiro de Deus será derramada sobre ele. E isso será tão terrível
que os pecadores vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles. É preferível que uma montanha caia sobre ele do que ele receber a ira de Deus. Isso demonstra que o pecado é algo muito sério. Agora, em último lugar, a seriedade do pecado também é demonstrada no lugar aonde os pecadores serão enviados. Aqueles pecadores que não se arrependerem do seu pecado. E lá em Mateus capítulo 9, no verso 43, Jesus diz o seguinte: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, ou seja, o fogo que não se apaga. Jesus diz assim: o pecado é tão sério, que é melhor que você entre sem uma mão no céu, do que você continuar pecando, continuar pecador, sem se arrepender e ir para o lugar onde o fogo não se apaga. Isso demonstra a seriedade do pecado. Deus criou o homem bom, perfeito, em harmonia com ele mesmo e com sua criação. Mas o homem pecou. O homem se rebelou. O homem decidiu seguir o seu próprio caminho. E nós, até hoje, estamos nessa de pecar contra o Criador. E o nosso pecado vai nos levar para um lugar que nós não desejamos. Essa é a parte triste da história. A parte em que o Evangelho fala que o pecado entrou no mundo e contaminou toda a criação. Amanhecer com Deus.